Estamos, a partir de agora, falando diretamente aqui do CIMEX, estamos falando dessa área fundamental para as estruturas empresariais, para as empresas. Essa área do trabalho que vem trazendo uma gama de legislações, inclusive com alguns problemas ainda entre uma e outra, que a gente vai bater um papo com agora o Fachin. Fachin coordenando essa área aqui no CIMEX, traz, Fachin, uma preocupação permanente de informação para o associado do CIMEX, para o empresário. Vamos comentar a realidade de 2012 agora, como é que está? Em 2012, só de uma ideia, nós já tivemos várias normas regulamentadoras do Ministério novas, reformuladas, mas na verdade trata-se de conceitos totalmente novos, mais uma norma nova, que é a 35, trabalho em altura. Inclusive nós estaremos promovendo um evento agora nos primeiros dias de setembro, com o pessoal que participou da coordenação e do trabalho de elaboração dessa norma, porque é uma outra que vai ter bastante impacto no trabalho de todo mundo. Se falar em trabalho em altura, o pessoal acha que é construção civil. Na verdade, tudo aquilo que envolver diferença de nível de 2 metros no trabalho e houver risco de queda, tem que aplicar os conceitos. Isso tem gerado alguns encontros, o pessoal correndo atrás das informações. Ela começa efetivamente, na sua maior parte, a entrar em vigor agora no mês de setembro. Então, essa é só um exemplo das modificações. Nós estamos principalmente a partir da nova NR12, que saiu na véspera de Natal de 2010, tido assim uma série bastante grande de alterações. Que norma é essa, a NR12? A NR12 trata fundamentalmente da segurança na operação de máquinas e equipamentos, nos dispositivos, nos cuidados, nas capacitações das pessoas para trabalharem com máquinas. Isso nos atinge bastante, porque basicamente o setor funciona em cima das máquinas, né? Está falando agora de operações, a gente no passado, inclusive, discutiu muito sobre isso, a gente já trabalhou um pouco com essa área de proteger o equipamento, evitar acidentes, né? Lá no tempo do Jung, da turma lá, que eu me lembro quando a gente, inclusive, fez um trabalho sobre isso. Como é que está o investimento? Melhorou o processo? Barateou para o empresário de proteger o seu equipamento, evitar o acidente, que é uma das preocupações permanentes aqui do CIMEX? Olha, eu diria assim, com toda sinceridade, que essa preocupação sempre existiu, hoje aumentou muito mais, existem todas as exigências legais. O problema é que, pela quantidade de equipamentos, pela quantidade de máquinas que têm que ser adaptadas, isso está levando um tempo. Às vezes a fiscalização já tem atuado e os tempos se tornam curtos, e uma deficiência que está atingindo todos os setores, que é de mão de obra. Quem faz esse trabalho? Quem faz esse trabalho, que são pessoas, tem que ser pessoas altamente especializadas, né? Essa escassez tem gerado um aumento de custos, tanto da mão de obra propriamente dita, como dos próprios equipamentos. Até porque não é simplesmente ir lá colocar uma barreira, ou colocar, né? Tem um projeto, tem uma legislação toda, né? Exato, tem todo um preparo para a instalação, o levantamento de máquina a máquina. Então, isso realmente está causando uma dificuldade do processo deslanchar. Até porque a gente tem, eu estava comentando agora com o Odacir, contigo, a turma, equipamentos aí de 1,5 milhão, 2 milhões, com praticamente 1 milhão de custo para proteger o equipamento, para evitar acidente dentro da empresa, que é um custo que muitas vezes o empresário está tentando pagar a conta no dia a dia, ali, a folha de pagamento, a matéria-prima, competindo no mercado que realmente está complicado, que é um ônus, um custo, que a gente tem que vender, faturar para ter esse lucro para reinvestir nessa área. Lógico. E às vezes a fiscalização não dá esse tempo, né? Às vezes ainda acontece, isso não tem acontecido. Algumas vezes o pessoal vem preocupado, conversar do que fazer, porque exatamente acontece isso. Qualquer máquina, por esse custo de 1 milhão, algumas máquinas eventualmente podem realmente resultar em investimentos bastante pesados. Mas máquinas mais simples, às vezes custa mais, ou normalmente custa mais o investimento na segurança do que o próprio equipamento. Porque é um equipamento já mais antigo, ele precisa ser adaptado, ele precisa ser trabalhado. Às vezes precisa parar e a empresa não pode porque tem os seus compromissos. Então é uma equação
que é bastante difícil de ser adequado. E nós temos aí o Ministério do Trabalho que vem com uma estrutura nova, inclusive aqui para Caxias, para a região da Serra, trazendo aí uma vara aí legal, inclusive para realmente trabalhar muito forte nessa área do acidente, nessa área que diz respeito diretamente às equipes de trabalho das empresas. Não vamos dizer, não sei se fica bem interpretado, não é o além, mas está chegando a Caxias em caráter pioneiro no Rio Grande do Sul, a iniciativa da Procuradoria do Trabalho de Caxias e do próprio Ministério do Trabalho, junto com o governo do Estado, a implantação de uma delegacia acidentária específica para essa área, e que essa experiência provavelmente se expanda para as outras cidades depois, mas também, e vai ser a segunda, porque já existe uma vara em Porto Alegre, em Caxias agora no mês de setembro inaugura uma vara, a 6ª Vara do Trabalho, especificamente para a Justiça cuidar de acidentes de trabalho. Ou seja, é mais uma pressão que vai vir no sentido de que realmente as coisas têm que acontecer. O grande problema é que, devido a uma série de fatores externos, conjunturais, que não acontece na velocidade que precisaria acontecer. A área dos deficientes, cara. A gente sabe que tem empresas nossas com a dificuldade de arrumar gente, querendo alguma gente, tem uma legislação para cumprir e não tem deficiente para botar nos cargos. Como é que o CIMEX está vendo isso? Como é que tu está vendo isso, Faguinho? Nós estamos, isso é uma grande dificuldade realmente, nós estamos inclusive também orientando os associados no sentido de buscarem as alternativas, o contato com os órgãos de treinamento e tudo, porque e existe uma notícia, é mais a notícia talvez do que outra coisa, que existem centenas ou milhares de deficientes na própria cidade. O problema é que um dos problemas, como muitos outros aqui no Brasil, é a falta de qualificação. Não adianta eu pegar alguém... Não é jogar lá dentro da empresa. Jogar dentro da empresa. Eu tenho de novo, coisas a adaptar. E eu preciso, porque eu não posso contratar esse deficiente e deixá-lo num canto relegado ou se sentindo aí passar a ser um dependente de alguém, eu contratar um deficiente e contratar mais uma pessoa para cuidar do deficiente. Ele tem que ser uma pessoa... E fazer parte. Isso, e ele se sentir como uma pessoa útil e independente. Então, essa é mais uma dificuldade, principalmente a preparação, conhecimentos básicos que muitos não têm. Mas o importante é a mensagem para vocês é que o CIMEX está estruturado, tem informação, está aqui o Faquinha nessa área trabalhista, para que o associado aí, que são praticamente 2.800 empresas aqui afiliadas ao CIMEX, tenha informação, como o mercado em geral. É pegar profissionais que conhecem a área, que estão vivendo isso há muito tempo, porque é complexa a coisa. A legislação ela é meio confusa em muita coisa e é complexa, que muitas vezes é o grande problema do empresário. Fosse simplificado, não é nem o custo, mas a maneira de viabilizar isso. Exato. Tem empresas aí que tem uma equipe muito grande para fazer burocracia, não é para produzir. Isso aí a gente tem que reavaliar, inclusive, para o futuro. Nós aproveitamos, colocamos a estrutura do CIMEX à disposição de todos que precisarem. Eu, particularmente, toda segunda-feira à tarde, estou toda a tarde aqui. Fora disso, eu costumo brincar que tem o meu e-mail é 24 horas e o meu telefone quase. Então, a gente pensa, pelo menos, poder ajudar dentro daquilo que se consegue, no sentido de que a gente possa cumprir, praticar a segurança, garantir a saúde dos trabalhadores e cumprir com a legislação vigente. Tá aqui, Faquinha, fazendo parte como executivo aqui do CIMEX, trazendo informação para você que é empresário, você que está aí brigando com esse mundo aberto aí, né, que tem que se preocupar com a área do acidente, com a área ambiental, com a área das pessoas com necessidades especiais, toda uma legislação que tem que ser cumprida. Lei é para ser cumprida, né? Pode brigar antes, na hora de fazer ou tentar mudar, mas o que está aí, o que está escrito tem que ser cumprido, porque a autuação tu tem que pagar se tu for notificado e autuado e tem que fazer o serviço igual. Então vamos economizar, né? Claro. Vamos economizar e fazer o que tem que ser feito. É o CIMEX passando a informação para vocês aqui no Canal 12 Digital, primeiro canal digital, tecnologia diferenciada, inovando aqui na comunicação de Caxias e região.